tá? Então, gente, é o copo d'água. Vamos ver se o copo d'água tá. Então, o copo d'água está quase vazio. E se eu for colocando água? Vários fatores aqui: sedentarismo, castração, excesso de caloria. Vou colocando diariamente. Esse copo vai transbordar e o meu paciente vai se tornar obeso. Qual a relação dos estrógenos com o controle da saciedade? Os estrógenos possuem efeitos centrais sobre o controle da saciedade. Ele modula o processamento central de peptídeos. Saciantes, né? Saciantes, como a colicistoquinina. E eu falei que a queda do estrógeno diminui a colicistoquinina. A colicistoquinina, né, potencializa a ação de saciedade. Então, o estrógeno potencializa essa ação. Os orexígenos, como a grelina, né? Então, a grelina, ela aumenta, né, a fome, tá? E diminui a saciedade. Então, o que que ela faz? Ela atenua os efeitos da grelina. A grelina é um dos hormônios mais responsáveis pela obesidade. Então, eu diminuo a colocistoquinina, que aumenta a saciedade, e eu deixo a grelina mais alta, então, a colicistoquinina diminui e a grelina aumenta. As duas estavam aqui, em equilíbrio. Uma sobe e outra desce, tá? Através do neuropeptídeo Y. Então, a gente sabe que a ingestão e o gasto calórico, o balanço energético, está envolvido aqui pela leptina, insulina e grelina. Nós temos vários outros fatores que podem ah, ah, estimular isto, né? E que nós vamos falar a seguir, tá? E isso é para uma aula de obesidade, mas vocês estão vendo que eu tô com uma crise de rinite e querendo gripar, tá? Então eu vou estar fungando aqui, tá? Tá meio fanho, mas nós vamos. O pâncreas produz insulina, leptina e a grelina. Esses dois hormônios aqui, eles são importantes como ah, diminuidores, né? Como ah, hormônios que evitam a obesidade. No entanto, gente, no paciente obeso, no paciente obeso, nós temos um grande problema. Nós temos resistência insulínica e resistência à leptina, e eles não conseguem fazer os seus efeitos. Gente, eu peço só um minutinho, porque eu vou ter que limpar meu nariz, tá certo? Já volto. Só um minutinho. Nós temos aqui outros mediadores, né? Então, nós temos a promelanocortina, tá? E o CART, que são dois neurotransmissores que eles diminuem a ingestão alimentar. E o neuropeptídeo Y e o AGRP, que aumenta a ingestão alimentar, certo? E do trato gastrointestinal, nós temos aqui a grelina, que também é produzida pelo hipotálamo e pelo estômago, que vai inibir, né? O que que ela vai fazer, né? Ela vai tentar diminuir aqui a ação da PONC e do CART. E nós temos no trato gastrointestinal o polipeptídeo pancreático, o polipeptídeo YY, GLP-1, tá? Que são substâncias que também ajudam no controle da saciedade.
tá? Então, o controle da saciedade, nós temos um envolvimento do trato gastrointestinal muito grande. E isto aqui, gente, também está envolvido com o que o meu paciente come, com a distensão. Quanto maior a distensão, então, quando o meu estômago está vazio, a grelina está alta, tá? Eu comi, a grelina vai diminuir, tá certo? Então, mas eu preciso conseguir liberar os hormônios que vão provocar a saciedade. Então, esse é um efeito muito importante que a gente tem aí do da castração. Então, como a gente falou, na castração, gente, nós vamos ter aumento da grelina, né? Porque o estrógeno não vai estar modulando, e diminuição da colicistoquinina, tá certo? E aí, só para entender, grelina da fome e todos esses outros hormônios vão fazer o quê? E na obesidade, o que é que nós vamos ter? Insulina e leptina tendo resistência. GLP-1, o que que é o GLP-1? O que que são os análogos do GLP-1? Victoza, Ozempic, semaglutida, são eles. Então, aqui nós temos as substâncias anorexígenas. Então, não é só o estrógeno que vai fazer isso, mas o estrógeno vai ter um envolvimento muito grande aqui na grelina e aqui na colicistoquinina ou cinina, certo? Então, gente, nós temos estudos, né, que já mostraram, vários estudos, né, que mostram, né, o efeito da esterilização numa dieta contendo alto, né, ou baixa quantidade eh, de carboidratos e o que estava relacionado, né, com os hormônios da saciedade. Então, a grelina, a colicistoquinina e o peptídeo YY e a insulina, tá certo? Então, dieta com alta gordura e alta carboidrato, tá? Então, a gente não nota uma diferença muito grande quando a gente teve, tá? A esterilização, a esterilização para mostrar que o que a gente teve, né? Quando a gente observa uma diferença nos tipos de dieta, né? Nos tipos de dieta, tá? Mas a coisa mais importante que a gente observa, né? Então, aqui a fase 2, tá certo? Que a gente tinha um aumento da grelina e diferentes estudos demonstrando isso. No entanto, pessoal, quando a gente fala da obesidade, né, e muitos querem culpar só a castração, nós temos, e aí eu notei antes que alguém, acho que foi a Simone que falou aqui no chat, cada animal tem uma identidade bioquímica e ação epigenética que vai potencializar ou não o desenvolvimento de tumores. E a obesidade também. Tá certo? Então, nós temos fatores genéticos que podem fazer isso. Então, algumas raças, o Beagle, o Labrador, já se identificou defeito no gene que expressa a PONC, tá? E a PONC é um, um neurotransmissor importante para evitar a obesidade. Então, a não expressão disso, a não expressão aumenta, né, a, o risco de obesidade. Então, a PONC, a pró-opio-melanocortina, que vai dar origem ao hormônio estimulante de melanócitos e beta-endorfina, e o MSH, dá origem lá ao ACTH, certo? Então, a gente tem que lembrar disto. Então, lembrar que o controle do apetite e o controle da fome têm influência, tá? Então, por quê? Porque vai aumentar. Então, eu brinco, porque voltando lá nesse dado aqui, ó,
aumenta em 20%. Então, eu digo que o estrógeno tem uma importância de 20% no controle da saciedade, influenciando a grelina e influenciando a PONC e o CART, tá certo? E olha aqui, ó. E esses neurônios aqui, esses neurotransmissores, querem vir aqui e não deixar PONC e CART atuar, tá certo? Para quê? Para provocar aumento do apetite. As incretinas, né, que foram descobertas há quase 100 anos, e aí o peptídeo semelhante ao glucagon e o peptídeo inibitório gástrico, né, estão aí na rotina e onde a indústria, né, ah, está faturando muito com esses produtos. Então, a gente tem uma quantidade de produtos chegando no mercado, né, para, né, ah, com o objetivo de reverter ou evitar a obesidade. E aonde eles são produzidos? Eles são produzidos no jejum, tá? São produzidos no jejum, e aí, pelas células K no jejum, e o GLP-1 é produzido no ilho e no colo. Só que dietas ricas em carboidratos prejudicam a produção do GLP-1. E o GLP-1, a gente vai ver que ele tem um efeito importantíssimo, importantíssimo sobre o controle sobre o controle da função e secreção. A secreção da insulina é dependente de GLP-1, tá certo? Todo o mecanismo de secreção é importante. Carboidratos e gorduras são os principais estimulantes do GIP. E quais são deles? Então, por que que esses medicamentos emagrecem? Porque eles aumentam a saciedade. E qual é um dos mecanismos para aumentar a saciedade? É diminuir o esvaziamento gástrico. Se meu estômago está cheio, a minha sensação de plenitude é grande. Se eu tenho uma sensação de plenitude, o que que vai acontecer? Eu não vou querer comer. Ação do GLP-1 no sistema nervoso central, aumenta a saciedade, reduz o consumo de alimento, receptores no hipotálamo, que vão fazer com que os estimuladores da saciedade, né, os estimuladores, os anorexígenos, né, os anorexígenos, né, que são PONC e CART, que vão estimular aqui o centro anorexígeno para inibir o apetite. Ele vai possibilitar isto. Protege, né? Ele aumenta a secreção de insulina e diminui a secreção de glucagon, né? Então, a se eu tenho mais insulina, eu diminuo de glucagon, então eu vou ter menos hiperglicemia. E melhora, eu vou falar aqui, melhora a sensibilidade da insulina. Então, quer dizer que a insulina liga-se melhor ao seu receptor. Então, ele tem um fator protetor. E aí, a última frase está ali: amplia a eliminação de glicose. Por quê? Porque ele estimula a glicólise. Então, vai ter quebra de glicose, né? Produção de energia, tá? Então, esse é um fator bastante importante que a gente tem. Aumento da secreção da insulina pelas células beta, aumento da secreção das somatostatinas pelas células D, diminui secreção de glucagon. Glucagon é hiperglicemiante, ele estimula a gliconeogênese, né? E não causa uma hipoglicemia no jejum. Então, por isso que esse medicamento caiu no gosto, tá? Ele queima energia, aumenta a saciedade. No entanto, gente, se eu não tenho glicose, o que que eu começo a queimar? Eu começo a queimar gordura e proteína para produzir glicose.
Então, eu posso ter algum grau de cetogênese, e vou ter algum grau de cetogênese, e posso ter uma esteatose hepática. Tenho que lembrar disso. E lembrar que 30 a 40% da perda de peso provocada pelos análogos do GLP-1 são provocados pela perda de proteína. Então, eu posso usar essa ferramenta? Sim. O que que eu tenho que fazer de alternativa para evitar isso? Tá? Então, eu tenho que lembrar bem disto. Então, ele aumenta as células beta, protege as células beta de lesões tóxicas e oxidativas provocadas pela glicotoxicidade, pela lipotoxicidade, pela dexametasona, por citocinas inflamatórias. Então, esse é um efeito muito importante. Então, por isso que é indicado para quê? Para o diabetes tipo 2, tá? E não para quem quer perder 2, 3, 4 quilinhos. Promove hipertrofia, aumenta o tamanho das células beta e provoca formação de novas, tá? Então, acho que é esta a grande questão. E o que são as glúteas? Glúteos são as proteínas transportadoras de glicose. Então, o GLP-1 aumenta a expressão deles, tá? Então, aumenta a expressão deles e provoca estimula a glicoquinase. E a glicoquinase faz glicólise, tá? Viu como está tudo intercalado? Então, isso é uma alternativa para a obesidade? É. Mas isso com testosterona para não perder massa magra ou para fazer ganho de massa magra. E dieta, tá? Porque uma coisa preocupante, gente. Eu tenho que perder massa gorda, não massa magra, e evitar o efeito sanfona. A relação entre aumento da massa magra e aumento da produção de testosterona, né? Há uma relação grande. Hiperlipidemia e osteoartrite. Então, na obesidade, voltando aqui um pouquinho. Ah, os adipócitos, eles produzem leptina, adiponexina. Essa leptina, ela é importantíssima para o controle da saciedade e para a atuação da insulina. Só que a gordura visceral, tá? E o adipócito hipertrofiado, ele provoca leptina com problemas de sinalização e o excesso de leptina, ele tem risco, ele é fator de risco para tumor de mama, ele é fator de risco para osteoartrite. Então, por quê? Porque ele tem um efeito prejudicial na proliferação de condrócitos e metaloproteinases. E a obesidade também quadriplicou a ruptura do ligamento cruzado cranial. Mas aí eu posso ter aí dois fatores contribuindo: a obesidade, a falta de massa magra e a questão do estrógeno. Cães obesos possuem estado inflamatório crônico de baixo grau, e isso tem maior risco de osteoartrite. Então, eles têm um risco de osteoartrite. Por quê? Porque o adipócito produz muito macrófago. Produzindo muito macrófago, tem muita citocina. Então, aumenta o risco também. Em cães castrados, e aí mudando um pouquinho, em castrados, o diabetes é o dobro dos não castrados. Quase, né? Mas eu tenho que entender que o diabetes, eu tenho o fator de obesidade, os machos, a pancreatite, a genética, tá? Então, a idade. Então, são todos fatores.
Cada um desses fatores enchendo um pouquinho do copo d'água. Cada um desses fatores colocando um pouco de água aqui. No entanto, né, no entanto, não tem nenhum estudo que mostra que é um efeito direto do LH no pâncreas, tá certo? É principalmente pelo ganho de peso e, mas se o paciente se torna diabético e não é castrado, se um paciente se torna diabético, é uma fêmea não castrada, eu devo castrar por causa da questão da progesterona. Incontinência urinária. E aí nós temos muitos trabalhos. Primeiro trabalho publicado na Veterinary Records, em 1965, né? A associação entre incontinência urinária e a remoção das gônadas, tá? Então, como mostra, né, que o nosso conhecimento já vem de muito tempo. Então, neste quesito, incontinência urinária, praticamente, se ela eu tenho que eliminar as outras causas. E lembrar que pode ter causas associadas, tá? Não tem muita discussão se nós devemos ou não fazer reposição hormonal, né? A discussão hoje o que que eu devo repor, tá certo? O que eu devo repor, tá? Incidência entre 5 a 30% dos pacientes, principalmente as fêmeas castradas, têm risco de incontinência urinária. Esterilização precoce, menos de 5 meses de idade, né? Pode aumentar mais o risco, né? Então, aqui tem um trabalho de 2004 falando sobre isso, tá certo? Fêmeas, né, cadelas pesando mais de 15 quilos têm cerca de 7 vezes mais probabilidade de se tornarem incontinentes após a gonadectomia. E aí foi descrito maior risco em Boxer, em Doberman, Schnauzer gigante, Setter irlandeses, Rottweiler, Springer Spaniel e Weimaraner. Raramente acometidos, pastores alemães e labradores. Mas não são raças grandes? Então, hoje, na minha rotina, eu atendo muitas fêmeas e muitas fêmeas pequenas e, e machos também com incontinência, incontinência urinária. Cadelas têm receptores de LH expresso em todas as regiões do trato urinário inferior canino, do corpo e colo da bexiga, até a uretra proximal. De vez em quando aparecem umas coisas aqui, mas vamos lá. Vários trabalhos mostrando essa expressão desses receptores. Voltamos para dúvidas até aqui, gente? Enquanto a gente volta lá pro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Cadelas castradas com incontinência urinária têm número maior de receptores de LH. Então, elas têm mais. Então, se comparando fêmeas castradas com incontinência e fêmeas castradas sem incontinência. Tem mais receptores, tem um número maior de receptores de LH. Esta é a razão da incontinência? Provavelmente sim. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Tá?
Qual a da Catiane? Qual ah, qual a experiência com os análogos do GLP-1? Digo com certeza, a experiência no mundo é restrita, muito pequena, tá certo? Todo mundo faz off-label, tá certo? Né? Todo mundo faz sem, sem, sem saber, tá certo? Sem saber a doses corretas, tá? Existem alguns trabalhos em gatos, tá certo? Alguns trabalhos em gatos, tá? Com diferentes GLP-1, tá? Onde é feito a dose mínima que a caneta permite, porque lá fora eles ah, não utilizam a vou botar numa caneta de insulina, vou fazer a dose mínima. Então, Victosa eu utilizei em alguns gatos, e eu posso até abrir, ver aqui a dose certinha que a gente utilizou. Mas, se eu não me engano, foi 0,6 ah, ah, miligramas por gato, a cada 4 a 7 dias, tá? Essa foi o que nós fizemos. A dose da semaglutida, que é o Victosa e que a Drogavet tem aí para utilizar para rotina. A dose que nós temos utilizado, tá certo? Da, da semaglutida é 5 a 10 microgramas por quilo, tá? A dose que nós temos utilizado é 5 a 10 microgramas por quilo. Minha experiência, né? Em cão, eu devo ter aí uns cinco pacientes utilizando semaglutida, tá? Uns 5 pacientes utilizando semaglutida. Mas muito vômito, muita diarreia, tá? Então a gente teve bastante, bastante problema com isso, né? De pacientes que nós tivemos que suspender porque tem diarreia, tá? Hoje eu tenho utilizado, tem 2 pacientes que eu entrei, apesar de ah, a Drogavet recomendar essa dose de 5 a 10 microgramas, eu tenho utilizado 1 micrograma, tá? E aí eu tenho notado que não tem tanta diarreia, mas perde o apetite. Muitos ficam muito enjoados para comer, tá certo? Mas eu tenho uma paciente, ah, um pastor de Shetland, que em 8 semanas perdeu 2,4 por semana, tá certo? E a gente tem um casal de Golden, o Romeu e a Julieta, que eles estão perdendo mais ou menos 1,5 por semana, tá certo? Ah, mas tem tido alguns episódios de diarreia. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Mas ninguém tem experiência, tá? Então, se a gente for falar, quando eu falo experiência, experiência eu tenho em síndrome de Cushing, tá? Mais de 2.000 cães tratados, tá? Diabetes mais do que isso, tá? Então, Marisa, por que pode haver incontinência no macho por castração? Por exatamente isso que a gente acabou de falar aqui, por o excesso de expressão de receptores LH. Esse excesso, né? Então, o excesso de receptores é um fator segundo, tá bom? Ah, os machos castrados, eles podem ter por problemas de próstata, tá? Mas estamos falando nos castrados, né? Eles têm falta de musculatura, porque os esfíncteres precisam musculatura. Quem não tem musculatura, né? Quem não tem musculatura tem flacidez, tá? Então são esses
esses dois fatores. Eu não gosto muito de falar de professor, a IAL. Se eu falei errado, peço desculpas, tá? Professor, no caso de uma fêmea Golden Retriever com displasia coxofemoral congênita, tá? Mais de 2 anos, tá certo? O que ela não pode, tá? Nossa Senhora, mora num apartamento, então um piso horrível, tá certo? É, ela não pode reproduzir, tá certo? Ela pode ser castrada sim, tá certo? Mas a gente tem que fazer a reposição hormonal. É importante fazer a reposição hormonal, tá certo? Então, acho que esse é o ponto importante. Pode, mas aí tem que fazer toda a questão. Dieta, reposição de estrógeno e testosterona, e aí explicar tudo isso para o cliente, tá certo? Mas se ela não vai reproduzir e não tem esse risco, né? Mas o cio incomoda os tutores, tá? Muito bem, depois a gente faz mais respostas. E aí a gente chega, correção da incontinência urinária, diminui o LH circulante, agonista de GNRH, a deslorelina, né? Que a gente tem aqui no mercado nacional, o Suprelolim. E aqui, gente, uma das coisas que todos os estudos dizem, o que que a gente sabe e o que que a gente tem que aprender. Pergunta que todo mundo tem feito: será que este produto, um análogo do GNRH, então um agonista, tá certo? Ele vai competir lá, tá? Então a gente já tem, eu tenho pacientes que eu coloquei, fiz isso, repus testosterona, repus estrógeno, e junto com isso eu consegui, porque tem alguns pacientes para eu controlar a incontinência urinária com auxílio de alimentação, junto de. E aqui, pessoal, só para a gente dizer, o objetivo dessa nossa aula, na verdade, era falar muito das consequências aí, né? Mas a gente vai falando, vai dando os spoilers, né? Então, junto com com a alimentação, a incontinência, a gente tem os flavonoides que nos ajudam, né? Nós temos a soja, que nos ajuda também, né? Então, ela é um fator, né? Porque ela pode, todas a- os alimentos, né, que têm os fitoestrógenos e a soja é o importante, tá? Então, os fitoestrógenos são importantes para controle da incontinência urinária, a reposição de estrógeno, a de testosterona. E muitas vezes eu tenho que utilizar doses altas de estriol ou de testosterona, e o meu paciente começa a ter efeitos colaterais. E nesses pacientes, a associação com o Suprelolim é interessante. Aparentemente, inclusive para alterações de comportamento, comportamentais também. Então, será que os agonistas de GNRH é o futuro para antagonizar os efeitos da castração, do excesso de LH? Essa é uma pergunta. E essa é uma pergunta que nós vamos responder nos próximos anos, utilizando e coletando testosterona, estradiol seriado, para saber se isto é um fator protetor ou não, para evitar recidivas de tumores, né? Por exemplo, mastocitoma, ou hemangiosarcoma, ou metástase, ou proliferação de metástase. Não sabemos, mas esse é o caminho, tá? Este é um caminho que eu enxergo.
mas não isolado. Correção da diminuição da incontinência diminui o LH circulante. Então, os estrogênios também podem fazer isso, certo? Então, às vezes, a gente pode associar. E todo mundo já. Então, isso aqui é uma dose, o Ciprerolin, é uma dose fixa, né? É um implante, ele vai liberando. E os poucos estudos controlados que tiveram, né? Porque dosar LH de rotina não é tão fácil. Nós vamos mostrar um estudo, né? Que eles conseguiram reduzir, eles reduziram o LH e viram que após 12 meses, o LH voltou a subir. Então, para esses efeitos protetores, possivelmente o Suprelolim é uma alternativa. Aí vocês já devem dizer, então vou começar a recomendar. Ah, castrou? Será que eu vou prevenir ruptura de ligamento usando isto? Será que eu vou tratar incontinência fazendo isso? Será que eu vou evitar doenças autoimunes fazendo isso? Não sabemos. O que precisamos saber, né? Então, o que precisa é pesquisadores e não nós fazermos os clientes, porque eu posso utilizar para incontinência, né? Posso utilizar para algumas coisas, mas utilizar, fazer o tutor gastar um dinheiro durante um tempo e depois não funcionar, tá? Então, é estudos bem conduzidos onde esse tutor vai ser ajudado. Mas para incontinência urinária, a gente já sabe que tem resultados, tá certo? Então, o produto comercial, o Incurim, é o produto que nós temos no mercado nacional. Então, no entanto, gente, eu tenho vários pacientes que esta dose que está aqui não controla a incontinência urinária. E a gente vai falar um pouquinho. E aí nós temos um trabalho publicado em 2023. Será que eu botei aqui? Mas é 2023 esse trabalho. E eu acho que eu já disponibilizei esse trabalho no grupo, tá? É um consenso sobre o diagnóstico e o manejo de incontinência em cães, tá certo? Publicado ah, pelo Journal Veterinary Internal Medicine, né? Que é o nosso grande guia da medicina interna, tá? E aí eles colocam aqui vários medicamentos, tá? Ah, vamos falar aqui do estriol, tá? Falo também do etilbestrol, com doses diferentes. E aí, o que que nós temos com estriol, tá? O estriol aqui, ah, alterações comportamentais e aumento de vulva e mamas. E eu vou mostrar. Isso é uma reclamação de todos os clientes que eu utilizo. E por quê? Porque raríssimos casos, 2 miligramas por cão resolve. Tem uma Golden, a Luna, que a gente está usando para controlar a incontinência urinária. Nós começamos com dois. Usamos testosterona, tá? 1 miligrama por quilo, 1 miligrama por quilo, durante 30 dias, baixa a resposta, tá? 2 vezes por dia, baixa a resposta. Retirei a testosterona, entramos com estriol, já entrei com 5 miligramas, 1 vez por dia, passamos para 10, 2 vezes por dia, não, e conseguimos controlar a incontinência urinária com 16 miligramas por quilo. 16 miligramas por quilo, não, desculpe, 16 miligrama dose total. Então, nós começamos com 5, fomos para 10, fomos para 16. O ciprionato de testosterona, o dietilbestrol, grande risco de atratividade por machos, isso é muito comum também, tá? Aumento de vulva e mamas e raramente mielossupressão, mas tem um risco, tá certo? E
Recomenda-se fazer a cada por via oral por 3 a 5 dias, depois semanalmente, e depois tentar ir reduzindo ou ampliando isto. O, as, os andrógenos, né? Ciprionato de testosterona, ciprionato de testosterona, 2,5 miligramas por quilo intramuscular a cada 4 a 8 semanas. ah, Riscos de alterações comportamentais, adenoma perianal. E aí, eu gosto muito de aproveitar a aula, eu não gosto muito de responder coisas em grupos, porque a gente não pode ah, ah, falar, né, tudo, né? E aí fica uma resposta muito pequena. A metiltestosterona, 0,5 miligrama por quilo, né? O adenoma perianal. E aí a gente sabe que vários adenomas perianais, eles são andrógeno, eles são eh, esteroides dependentes, tá? Então, é recomendado, principalmente nos machos, a castração, porque muitas vezes ele vai reduzir, tá certo? E você não precisa tirar esse adenoma, tá certo? Ah, mas, como que eu sei se ele é responsível ou não? Eu teria que fazer imunohistoquímica. Para fazer imunohistoquímica, eu tenho que tirar. E eu acho que castrar é muito mais simples do que retirar um adenoma perianal, certo? Essa é a minha opinião. Então, as pessoas, às vezes a gente faz o mais difícil por causa de uma questão conceitual. Então, a gente tem que lembrar, gente, ah, a castração está aí como uma ferramenta terapêutica, tá certo? O que a gente não pode é fazer em todos. Então, em alguns casos, ela tem recomendação terapêutica e eu devo fazer, e se fizer, eu tenho que depois fazer uma reposição, tá certo? Ah, mas não pode voltar? Muitas vezes era porque. E aí você pode dosar a testosterona. Será que esse cão não tem uma testosterona muito alta? Então, lembrar disto. E lembrar que lá fora eles não têm, nos Estados Unidos, né, que o conjunto de painelistas que definiu essa, esse consenso, a maioria deles é americano, eles não têm o decanoato de nandrolona, tá? Que é o decadurabolin, tá? Que eu utilizo e pode ser utilizado também com com essa finalidade, tá certo? E aí, principalmente nos machos, tá? Para quem tinha perguntado, a Marisa, acho que tinha perguntado que os machos que podem ter incontinência urinária, certo? E o Decadurabolim, a dose recomendada 0,5 a 1,5 miligrama por quilo a cada 7 a 14 dias. E com os mesmos efeitos colaterais que podem ter. Aí se tem hiperplasia endometrial, ah, se tem ah, hiperplasia prostática, utiliza o finasterida ou outras para tentar diminuir essa hiperplasia aí. E é claro que para cada incontinência você tem um medicamento recomendado. Então aqui eu coloquei para vocês todos aqueles medicamentos que podem ser utilizados. Esse trabalho, publicado ano passado, né, por esse meu grande amigo e um dos maiores pesquisadores, tá, da endocrinologia brasileira, né, o Alan Popple, que é o controle da incontinência urinária pós-castração, tá? E eles trabalham muito com questionário para os clientes, com a amitriptilina em substituição a, ao estriol. Então, 8 cadelas, 1 miligrama a cada 12 horas para amitriptilina e estriol 1 miligrama animal a cada 24 horas.
Avaliação clínica em 7, 21 e 60 dias de tratamento para avaliar a segurança e eficácia e ajuste de dose. Estriol, eficaz em 71% dos casos, nesta dose. Amitriptilina em 62%. Seguros no tratamento médico da incontinência urinária. Efeitos adversos, amitriptilina, sonolência e estriol, atração por machos. Tá? Então, esses são os nossos problemas que a gente pode ter quando nós temos isto. E eu penso, eu sempre, quando eu vejo um trabalho, né, esse trabalho mostrou um e outro. E eu já penso, eu posso utilizar estriol para não utilizar uma dose alta, posso utilizar a mitriptilina e posso utilizar o suprelolim. Então, um combo, eu minimizo os efeitos colaterais e consigo atingir o meu efeito benéfico, certo? Então, eu tenho essa paciente que nós vamos falar agora, a Luna. Luna Golden, 4 anos, castradas, poliúria, polidipsia, incontinência urinária, infecção do trato urinário recorrente, hematúria e odor forte, evolução 2 anos. Castrada antes do primeiro cio, tem polifagia, tratamento com diversos antibióticos, nunca superior a 21 dias, 1 miligrama BID de estriol sem resposta e sempre associaram prednisolona quando teve crises de infecção do trato urinário. Gente do céu, nunca na suspeita de cistite, nunca vai utilizar glicocorticoide. Nunca, nunca, tá certo? E eu vou anotar o nome de todos os inscritos no curso. Se eu souber que alguém vai fazer isso a partir da data de hoje, vão estar na minha lista. Alimentação, biofreshes, mais alimentação natural, cranberry, ozonioterapia, hemoterapia, acupuntura, ômega 3, 1000 mg CID, associado com o estriol. 8 quilômetros de caminhada por dia, tem 32 quilos, tem um score 6 de 9. Está tomando corticoide, densidade 1010. Proteinúria, piúria, hematúria, bactérias, né? Sensíveis, né? E aí, o que que nós decidimos? Tratar essa infecção urinária, tá certo? Com sulfa. No entanto, gente, sulfa, e a gente decidiu tratar sulfa com sulfa, então foi o Proteus aqui, sensível à amoxicilina, eu escolhi. Porque ela disse assim, doutor, já gastei muito, tá? Uma tutora que está cansada, certo? O que que a gente fez? Meloxicam, tá certo? Até controlar a hematúria clínica e antibiótico terapia por 60 dias. 60 dias, mais probiótico. Cistimicin, todos os protetores para bexiga. Fígado aumentado, por quê? Porque tomava corticoide. Dosei T4, dosei TSH, para saber se ela não tinha hipotiroidismo. Por quê? Porque a sulfa pode provocar hipotiroidismo transitório. Então, nós temos que saber se o paciente tem ou não hipotiroidismo para não nos confundir, tá bom? Tratamento: isoflavona, metionina, tá? Vitamina B1, resveratrol, metilfolato, niticonamida, estriol, vamos aumentando, tá? 2 miligramas BIT.
Testosterona tópica 30 miligramas BID, mais a sulfa. Passamos o estriol para 5 BID, depois para 16 BID. E a testosterona nós decidimos retirar, porque a tutora via que não estava fazendo nenhum efeito. Se não está fazendo efeito, e ela disse, quando aumentou a dose para 16, a gente, opa, tirou aqui. Tá? E aí, vamos ver o que que aconteceu com a Luna. Vamos ver o que aconteceu. Vou apagar aqui. A Luna, isso aí foi em setembro, certo? Vamos aumentar para 10, 2 vezes ao dia, e deixar 2 vezes por semana sem testosterona. Vamos aumentar o estriol para 16, 2 vezes ao dia, e deixar 2 semanas sem testosterona tópica. Olá, boa tarde. Sim, melhorou. Desde a semana passada, desde quinta, ela não teve mais escape. Nenhum. Melhorou frequência também, quantidade, sem odor na urina e 33 dias de antibióticos. Já comprei para totalizar os 60 dias de antibiótico. 3 semanas de dose alta. Atualizando. Aluna só, como onde estou é gramado, não consigo ver o xixi. Hoje fui fazer a tosa higiênica e achei a vulva dela bem feia. Tinha uma gota de sangue no pelo também. Não sei se é só sujeira, mas nunca foi assim. E a vulva dela também parece estar um pouco inchada, aberta. Não é assim. E aí, o que que é, gente? Essa paciente desenvolveu hiperestrogenismo. Fizemos hemograma, sem alterações de plaqueta, porque pode dar aplasia de medula, pode diminuir a produção. O que que nós fizemos? Essa dose de 16 miligramas. Retiramos, tá certo? Retiramos 1 semana e voltamos com uma dose de 10 miligramas por quilo, tá? 10 miligramas por quilo. E continua sem alteração. E aí, depois que ela me mostrou a vulva, eu também pedi, né? Porque é por telemedicina essa paciente, eu pedi para tirar foto das mamas, as mamas também estavam aumentadas. E ela continua bem até agora, certo? Lili Pudo, 8 anos. Essa cachorrinha, ela teve o diagnóstico, ela foi castrada, logo depois do primeiro cio, são duas irmãs, e ela foi, ah, ah, teve o diagnóstico de hipoadrenocorticismo. O paciente tem pseudohermafroditismo, foi castrada, foram realizadas várias tentativas de tratamento sem resposta, score de condição corporal 3 de 9, índice de massa magra 2 de 9, tá? Má qualidade de pelagem, peso 8.800, já pesou 11 quilos. Fizemos vários diagnósticos diferenciais, entre eles hipoadrenocorticismo. Observamos no raio-x diminuição do. E ela tinha polio, ó, como a gente falou aqui, tinha desidratação, inaptência, tremores, perda de peso, poliúria e polidipsia, tá? E hipoadrenocorticismo é uma causa de poliúria e polidipsia. Eletrólitos diminuídos, sódio diminuído, cloro diminuído, potássio aumentado, depois da reposição hormonal, né? Normalizou, paratormônio diminuído, paratormônio, hipoparatiroidismo. Não,
a amostra não foi mandada da forma correta e quimiluminescência mensura, né, recupera pouco paratormônio, já falamos isso na nossa aula de mensuração hormonal. Cortisol basal 0,3, cortisol pós-ACTH 0,29, diagnóstico de hipoadrenocorticismo. Tratamento com desoxicortisona, mais prednisolona, desoxicortisona, usicortal, a cada 28 a 35 dias. Ela estabilizou bem a cada 28 dias. E aí, espero que vocês ouçam o áudio, é importante, se não ouvir, mas só vejam o áudio. Esta cachorrinha que vocês acabaram de ver, preta, é a paciente com hipoadrenocorticismo. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula? Seguindo, eletrólitos melhorando. Em julho, eles disseram, eles sempre dizendo, ela tem os escapes, e pode ser poliúria, poliúria. E aí eles mandam, tá ficando cada vez maior isto. Daí eles disseram, ela não tá mais tomando bastante água, ela não tá fazendo bastante xixi, e descartada a poliúria por dipsia, descartado infecção do trato urinário, peso entre 11,5 entre 11,5 e 12 quilos. E ela não está passando, e muita incontinência urinária. Muita incontinência urinária. E aí nós decidimos testosterona tópica mais estriol CID, tá certo? Não respondeu. Fomos aumentando, passamos para 2,5 BID, né? Chegamos até 5 miligramas BID, tá certo? E aí, ginecomastia e aumento de vulva. E aí nós diminuímos para 2,5 BID e eles disseram que ela nunca esteve tão bem. Suplementos, tá? Isoflavona, utiliza, tá? Então, coisas para melhorar a, a, a função adrenal e a função da, do controle da incontinência urinária, tá certo? Então, são as coisas que eu utilizo para os meus pacientes. Aqui são as duas educadas, eles são os tutores, né, delas têm uma, uma padaria, uma panificação alemã, e elas também comem aqui comendo um bolinho de abóbora, né, no dia do aniversário da Lili. Tá? Então, como é importante, às vezes, a gente continuar acompanhando, porque às vezes a gente tem. E aí, são duas doenças que são descritas. Então, hipoadrenocorticismo é uma doença autoimune, certo? É uma doença autoimune. E incontinência urinária. Então, hipoadreno pode ter sido provocado pela hiperexpressão dos receptores LH no, na adrenal e ter tido uma adrenalite e ter atrofiado as adrenais? Pode. Pode ter sido a incontinência devido à castração? Pode, tá? Mas esta raça, né, o poodle, também é predisposto ahn, a, é, a, é predisposto ao hipoadrenocorticismo. Estava vendo aqui a pergunta, deixa eu ver a pergunta que tem aqui. Professor, as vitaminas é complexo E mesmo ou complexo B?
Deixa eu ver, deixa eu olhar o slide. Complexo E. É, vitamina E, tá? É vitamina E, tá certo? Tá um erro de digitação, tá certo? É vitamina E e não complexo E, tá certo? É um erro de digitação. E às vezes eu passo ácido fólico também, né? Vitamina B9. Muito bem. Este aqui, para nós finalizarmos essa nossa primeira parte, né, das consequências da castração, né, nós temos um trabalho, tá certo? Que é tratamento com metiltestosterona, tá certo? Com em pacientes com incompetência do mecanismo do esfíncter uretral. Este é o maior trabalho que a gente tem, tá certo? Excelente, tá? Excelente resposta, né? Boa resposta e resposta pobre, tá certo? Ah, esses aqui, o tratamento foi descontinuado, tá certo? E três continuam com o tratamento. E todos com uma boa resposta. Então, tem pacientes que não precisam continuar com este tratamento. Eu, nos meus pacientes, o que que eu faço? Eu troco pela testosterona tópica depois. Eu tomo muito cuidado, eu gosto de entender, né, o ambiente, né? Saber se os tutores não têm criança, não tem risco de contaminação ambiental quando a gente está fazendo testosterona tópica. Ah, 10 cadelas castradas com incontinência urinária, metiltestosterona na dose de 0,32 a 1,27 miligramas, 2 vezes por semana. 9 de 10 dos cães tiveram respostas boas, excelentes, após as 2 a 4 semanas do início. Elevação da LT com doses de 1 a 1,5 miligrama por quilo em 2 cães. Após a redução da dose ou retirada, 2 dos 8 cães tiveram recorrência da incontinência, certo? A retomada do tratamento com testosterona melhorou os sinais desses 2 cães, tá certo? Só que é um trabalho que eles tiveram um acompanhamento muito curto, na minha opinião, tá certo? Então, eu gostaria de saber isso a longo prazo, como que isso, como foi. Mas esse trabalho, gente, o objetivo era mostrar a segurança. Então, a gente pode fazer com a nandrolona, aí fazendo 1 vez por semana, depois do controle, passar para a testosterona tópica ou o estriol, certo? E aí fazer essa manutenção. Eu sei que o professor Ruiz, né, apresentou outras possibilidades para incontinência. Na verdade, Yael, quando, quando é. Então, vou dizer o que eu faço, tá? Então, o que eles fizeram pode ser porque, por exemplo, usou, tirou. Mas qual é o risco de tu fazer isso? Quando você retira, você ter recidiva, né? Que foi o que aconteceu. Então, esse trabalho a gente não sabe como ficaram esses cães após 6 meses. Mas o que eles queriam demonstrar que era seguro e que funciona, tá certo? E agora a segunda parte é acompanhar a longo prazo, tá bom? Na minha opinião, os produtos injetáveis não devem ser feitos a longo prazo, tá certo? Tem outro estudo que eles mostram, né? Também com a prednisolona, no estudo não, é um relato de caso onde mostrou que a testosterona normalizou fazendo o uso. No entanto, não teve a normalização do LH. Nem sempre o LH normaliza com a suplementação de testosterona. Esse é um ponto importante, tá? Então, esses são os estudos que
entra aí o suprarolim. Certo? Gente, nós temos muitos casos, né? Nós temos aí hipotiroidismo, falar de ruptura de ligamento, de tumores. Então, nós vamos dividir. Então, a gente finaliza hoje esta primeira parte, tá certo? E por quê? Porque aqui, gente, de tudo que a gente tem feito, né? Alguma coisa diferente, né? Então, o uso da testosterona injetável, o uso da tópica, do estriol e dos suplementos, né? E aí uma coisa que a gente nota, isso não é científico, tá? Mas tem alguns estudos e alguns relatos mostrando que, e aí não me matem, tá? Então, ahn, cadelas, cães, né? Mas as cadelas castradas com alimentação natural têm mais risco de incontinência urinária. Por quê? Porque as rações comerciais têm muita soja, tá? E a isoflavona é um fator importante. Os fitoestrógenos. Então, uma recomendação para quem está aqui e utiliza a alimentação natural. Não esqueçam dos fitoestrógenos na alimentação. Ali, o inhame pode ser uma fonte e vários outros. Eu não sou nutrólogo, não trabalho com nutrologia, tenho as pessoas que me ajudam, então é um ponto importante. Mas aonde nós temos mais pesquisas, mais possibilidades e tudo o que eu extrapolo, se eu consigo utilizar testosterona sem efeitos colaterais para incontinência, eu vou conseguir para sarcopenia, para ganho de massa muscular naquele cão que perdeu peso. Então, é esta a importância, é nós utilizarmos este estudo aqui, extrapolar doses para outras indicações, tá certo? Então, para sarcopenia, para. Então, vamos voltar aqui as doses aqui que a gente mostrou antes. Vamos pegar aqui, né? As doses que a gente tem aqui de testosterona. Para sarcopenia, para utilizar no paciente que eu preciso ganhar peso. E aí é isso que nós temos que mostrar para essas pessoas que nos questionam, tá? Então, a dose do consenso foi diferente da dose desse grupo de pesquisadores que mostrou esse caso, certo? Então aqui é 10, tá? Mas é muito interessante esse trabalho que foi recentemente publicado, tá? Acho muito interessante. E a gente vai mostrar ainda mais trabalhos sobre a utilização. E aí, a gente tem, hipotireoidismo, a gente tem muito o que falar. Mas nós vamos continuar a partir daqui, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, que eu acho que é dia 5 ou 6 de fevereiro, tá? 5 ou 6 de fevereiro, não sei certo, mas é nesta data. Gente, dúvidas até aqui? Espero que tenha sido proveitoso aí. E, de novo, revejam a aula, tá certo? Tá bom? Revejam a aula, tá? Por quê? Porque é cumulativo, gente. Não esqueçam isso. É cumulativo. Ai, Maria, muito obrigado, Gil. Bom que gostaram. Fico feliz com isso. Então, gente, até a próxima semana. Não esqueçam, sejam felizes, que o objetivo é ser feliz na nossa vida, com inspiração e transpiração. Um grande abraço para todos vocês e logo a gente se encontra. Ó, direto. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.